Hoje, na aula de matemática do 8º ano, faremos correção de atividades sobre potenciação. Essas atividades estavam disponíveis aos alunos na plataforma ICLES do Colégio Adventista. O exercício número 3 pedia que nós fizéssemos o seguinte: dados A igual a 2 elevado a 0 menos 4 elevado a menos 1, B igual a 4 elevado a 0 menos 2 elevado a menos 1 e C igual a 2 ao quadrado mais 2 elevado a menos 1, calcule o valor D. Então, primeiro, eu tenho que achar os valores de A, B e C e depois fazer o que está pedindo nas alternativas. Olha, no enunciado do exercício, me disse que A tem o seguinte valor: A é igual a 2 elevado a 0 menos 4 elevado a menos 1, certo? Aí, o que nós vamos fazer? Nós iremos primeiro encontrar o valor de A. Vamos resolver? Olha, A é igual a 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Menos 4 elevado a menos 1. Para que esse expoente fique positivo, nós invertemos a base. O inverso de 4 é 1/4. Então, vai ficar 1/4 elevado a 1. A é igual. Só um instante, tem gente com o microfone ligado. Vamos continuar? Leonardo, seu microfone. Olha, então vai ficar 1 menos. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então vai ficar 1 menos 1/4. Aqui, olha, nós temos uma subtração de fração com denominadores diferentes. Então temos que calcular a subtração pelo mínimo múltiplo comum. Passa um traço aqui, aqui embaixo coloca o mínimo múltiplo comum. Os denominadores são 4 e 1, porque o denominador de todo número inteiro é 1. O mínimo múltiplo comum entre um e outro valor é sempre o outro valor. O outro valor aqui é 4, então entre 1 e 4 será 4. Pega este mínimo múltiplo comum, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 1, 4. Copio menos. 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. Agora eu faço a subtração dos numeradores. 4 menos 1, 3. Então, eu descobri que A vale 3/4. Então, eu tenho que guardar esse valor para depois substituir nas alternativas. Vamos achar agora o valor de B. B é igual a 4 elevado a 0 menos 2 elevado a menos 1. B é igual a 4 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Menos 2 elevado a menos 1. Expoente negativo, para que fique positivo, nós invertemos a base. O inverso de 2 é 1/2. Então, vai ficar 1/2 elevado a 1. B é igual a 1 menos 1/2 elevado a 1 é igual a 1/2. De novo, nós temos uma subtração de fração com denominadores diferentes. Então, temos que encontrar o mínimo múltiplo comum e colocar aqui. Entre um e outro número é sempre o outro número. Então, entre 1 e 2, o 2 será o mínimo múltiplo comum. Pega esse valor, divida pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. Copio menos. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. B é igual a 2 menos 1, 1. Repete o 2. Então, o valor de B é 1/2. Então, já tem o valor de A, já tem o valor de B. Precisamos agora encontrar o valor de C, tá certo? Então, guarda esses números aí no cantinho, que a gente vai usar para a resolução das alternativas. E eu vou apagar a primeira parte para nós calcularmos o valor de C. Olha, quem é C? Vou escrever para vocês. C é igual a 2 elevado a 0 mais 2 elevado a menos 1. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, C é igual a 1 mais
2 elevado a menos 1. Para que esse menos 1 fique positivo, nós invertemos a base. O inverso de 2 é 1 meio, então vai ficar 1 meio elevado a 1. C é igual a 1 mais qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, então 1 mais 1 meio. C é igual soma de frações com denominadores diferentes. Eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum. O denominador do primeiro é 1, do segundo é 2. Entre 1 e 2, o mínimo múltiplo comum é 2. Pega o mínimo múltiplo comum, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. Repete mais. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. C é igual. 2 mais 1, 3. Repete o 2. C é 3 meios. Então, nós já temos os valores de A, B e C. Então, nós temos que resolver agora as alternativas de acordo com esses valores que encontramos para A, B e C. Então, eu vou apagar aqui para nós fazermos as alternativas, certo? Vou apagar, olha só. Vou escrever aqui quem são os valores de A, B e C para a gente não esquecer. Nós encontramos então que A vale 3 quartos. Encontramos que B vale 1 meio. E encontramos que C vale 3 meios. Tá? São estes os valores. O que pede nas alternativas? Na primeira alternativa, pede para você somar o valor de A mais B. Então, nós vamos substituir. Quem é A? A é 3 quartos. Quem é B? B é 1 meio. Então, eu tenho que somar 3 quartos mais 1 meio. Sendo que é uma soma de frações com denominadores diferentes. Então, eu tenho que encontrar o mínimo múltiplo comum para igualarmos os denominadores. Quem são os denominadores? 4 e 2. Então, eu vou fazer aqui a fatoração simultânea para eu saber quem é o mínimo múltiplo comum de 4 e 2. Na fatoração simultânea, nós dividimos os valores pelos números primos. Quem que é o primeiro número primo? 2. Então, vou começar por 2. 4 dividido por 2, 2. Abaixo a vírgula. 2 dividido por 2, 1. Ainda dá para dividir por 2, então continua. 2 dividido por 2, 1. Abaixo a vírgula, abaixo 1. Esses números primos que eu usei na divisão, esses fatores primos, eu multiplico e encontro o mínimo múltiplo comum. 2 vezes 2, 4. Então, o mínimo entre 4 e 2 é 4. Eu passo o traço da fração e escrevo 4. Os numeradores, como que eu descubro? Pega esse valor que eu encontrei, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 4, 1 vezes 3, 3. Repete mais. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. Igual. Soma os numeradores, 3 mais 2, 5. Repete o denominador. 5 quartos é o resultado da soma dos valores de A mais B. Vamos para a segunda alternativa. Na segunda alternativa, pediu que nós somássemos, que nós subtraíssemos B e C. Então, B menos C. Então, eu tenho que pegar o valor de B, que é 1 meio, e subtrair o valor de C, que é 3 meios. Aqui, nós temos uma subtração com denominadores iguais. Então, eu não preciso fazer o mínimo múltiplo comum, porque o denominador já é igual. Então, vou repetir o denominador e subtrair os numeradores. Então, nós teremos 1 menos 3 menos 2. Olha aqui, menos 2 dividido por 2, menos dividido por mais dá menos, 2 dividido por 2 dá 1. Então, o resultado da letra B é menos 1. Agora, vamos fazer a letra C. Na letra C, pediu que nós calculássemos os valores de A vezes o valor de C. A é 3 quartos, vezes o C, que é 3 meios. Como que nós multiplicamos fração? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, vai ficar 3 vezes 3 sobre 4 vezes 2. 3 vezes 3, 9, 4 vezes 2, 8. Então, 9 oitavos é o resultado da multiplicação de A vezes C. E assim terminamos o exercício número 3.
Lembrando que estes exercícios, esta correção estará disponível no meu canal, chamado Aprendendo com a Meire, para você assistir a correção quantas vezes quiser e tirar suas dúvidas. E na nossa plataforma eClass, essa correção já está disponibilizada desde terça-feira, tá bom? Você pode entrar no eClass e conferir a correção quantas vezes for necessário. Vamos fazer o exercício 4? Já posso apagar isso aqui para a gente fazer o 4? Vou apagar então. Vejam só o que pede no exercício 4. Vou ler para vocês. No exercício 4, fala assim: transforme numa só potência, sendo a base um número real não nulo. Transformar em uma só potência. Como que eu faço isso? Aplicando as propriedades da potenciação. Então, vejamos. Qual é a letra A? Na letra A, temos 7 elevado à nona vezes 7 elevado a menos 6. Temos isso aqui. Como nós fazemos isso? Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Quem é a base é o 7. Então, vou pegar o 7 e somar os expoentes. São 9 mais menos 6. Coloquei menos 6 entre parênteses para não ficar o mais e o menos um do lado do outro. Eu tenho que entender que ali tem uma multiplicação de sinal devido à regra. Então, vamos resolver isso aí. Igual a 7 elevado a 9 mais vezes menos 6. 9 menos 6 é 3, então 7 elevado a 9 menos 6 vai ficar 7 elevado ao cubo. Pediu para transformar em uma só potência, então não preciso multiplicar 7 vezes 7 vezes 7, porque eu estou seguindo o que pediu o enunciado do exercício. Na letra B, o que temos na letra B? Na letra B, nós temos 10 elevado a menos 9 vezes 10 vezes 10 à quinta. Certo? Aqui eu tenho multiplicação de potência de mesma base. Como que nós fazemos aí isso? Conserva a base e soma os expoentes. Olha só, menos 9. Aqui, quando não tem nada escrito, quer dizer que o expoente é 1 e aqui é 5. Conserva a base. Soma os expoentes. Menos 9 mais 1 mais 5 é igual. 10 elevado a menos 9 mais 1, menos 8. Menos 8 mais 5 vai dar menos 3. Quando eu tenho um expoente negativo, tem outra forma de resolver, certo? Eu inverto a base para que ele fique positivo. Mas o enunciado desse exercício pediu que nós chegássemos ao resultado em que ele fosse escrito em uma só potência. Então, eu vou deixar assim mesmo. Ou se você colocou 1/10 ao cubo, dessa forma também seria a resposta. Qualquer uma das duas maneiras estaria correta, certo? Vamos para a letra C. Na letra C, o que nós temos? Nós temos o seguinte: 6 à quarta dividido por 6 à quinta igual. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Quem que é a base? 6. Quem são os expoentes? 4 e 5, tá? Então, repete o 6 e faça a subtração. 4 menos 5 menos 1. Então, ficou 6 a menos 1. Se você quisesse fazer a potência com expoente positivo, você podia pôr 1/6 elevado a 1, que é o mesmo que 1/6. Qualquer uma das duas respostas estaria correta. Certo? Agora, a letra D. Na letra D, nós temos 2 elevado a sétima dividido por 2 elevado a menos 2. Certo? Divisão de potência de mesma base.
conserva a base e subtrai os expoentes. A base é 2, os expoentes são 7, então 7 menos 2, igual 2 elevado a 7, menos vezes menos mais 2, igual. Agora a gente soma os expoentes, repete a base que é 2, 7 mais 2, 9, então o resultado é 2/9. Temos outras para fazer, por isso eu vou apagar aqui para nós darmos sequência, certo? Vou apagar para Espera aí rapidinho. Espera, pode fazer um print da tela se quiser, ou olhar no iClass porque já está lá a correção. Pode ir. Tá bom, então vamos lá. Obrigada. Por nada. Olha, letra E. Na letra E, nós temos x à sexta sobre x elevado a menos 2. Então, nós temos aqui uma fração. Fração é o mesmo que divisão. Então, nós temos ali uma divisão de potência de mesma base. Na divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Então, a base é 6, é x. Então, vai ficar x elevado a 6 menos 2. Então, vamos resolver agora os expoentes. Repete o x, copie o 6, faça a regra de sinal. Menos vezes menos mais, 6 mais 2. Repete o x, soma os expoentes. 6 mais 2, 8. Então, o resultado é x/8. Certo? Agora, nós vamos fazer a letra F. Na letra F, nós temos aqui, olha, 2 ao quadrado elevado a x menos 1. Olha, nós não fizemos nenhum parecido com esse ainda, então preciso que vocês prestem mais atenção do que estavam prestando, tá certo? Concentre aqui, para que você entenda. Eu tenho potência de potência separada por parênteses. Como que eu resolvo isso? Repete a base, multiplica os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 2 que multiplica x menos 1. Por que eu coloquei isso aqui entre parênteses? Porque a multiplicação não é pelo x, é por todos os termos do expoente. Eu vou multiplicar o 2 pelo x e pelo menos 1. Então, nós teremos 2 elevado. Ano passado, nós aprendemos isso. Quando eu tenho um valor multiplicando antes de um parêntese, pela propriedade distributiva, isso quer dizer que este valor multiplica todos os termos que estão dentro do parêntese. Então, olha, 2 vezes x, 2x. Agora, este vezes aquele, ó, mais vezes menos, 2 vezes 1, 2. Para que eu tenha uma subtração no expoente, é porque antes eu tinha uma divisão de potência de mesma base. Porque na divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, era a mesma coisa de eu ter 2 elevado a 2x sobre 2 elevado ao quadrado. Certo? Então, nós paramos por aqui. Você poderia ter respondido em forma de uma única potência dessa forma, ou poderia ter respondido assim, em forma de fração, fazendo o inverso da propriedade. Por quê? Divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Depois assistam quantas vezes for necessária a correção dessa atividade, que vai estar disponível no YouTube, para que você não tenha dúvidas. E é muito importante que você treine estes exercícios mais de uma vez, para que você tenha segurança ao resolvê-los. Vamos fazer a letra G. Na letra G, o que nós temos? Nós temos x ao quadrado sobre x elevado a menos 3, parênteses, elevado ao quadrado. Então, quer dizer que este quadrado, pelo fato da fração estar entre parênteses,
pertence ao numerador e ao denominador da fração. Eu tenho, então, qual propriedade? Potência de potência, que é conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, é a mesma coisa de ter isso aqui, ó, x ao quadrado elevado ao quadrado sobre x a menos 3 elevado ao quadrado. Isso é a mesma coisa disso, esse expoente pertence ao numerador e denominador. Como que resolvemos potência de potência separada por parênteses? Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, vai ficar x elevado a 2 vezes 2 sobre x elevado a menos 3 vezes 2. Então, teremos 2 vezes 2, 4, sobre x menos vezes mais dá menos, 3 vezes 2, 6. O que temos aqui? Uma fração. Fração é o mesmo que divisão. Na divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vou fazer aqui, ó. Quem que é a base? X. Quem são os expoentes? 4 e menos 6. Então, vai ficar 4 menos 6. Vamos trabalhar os expoentes. Copie o 4, faça a regra de sinal, menos vezes menos mais, 6. 4 mais 6, 10. Então, o resultado será x a décima. Vou repetir para vocês. Esses exercícios são um pouco mais complexos do que os primeiros que nós fizemos, aplicam várias propriedades e várias situações que vocês já aprenderam nos anos anteriores. Portanto, é importante que você assista esse vídeo, a correção dessa aula, dessas atividades várias vezes, para tirar as dúvidas e se sentir mais seguro. Depois que você assistiu mais de uma vez, pegue um rascunho ou até mesmo o seu caderno de matemática e refaça essas atividades quantas vezes for necessário até você conseguir fazer sozinho, sem olhar na correção, tá bom? Treina aí os exercícios. Bom, aqui nós terminamos o exercício 4, mas temos ainda o exercício 5 para resolvermos. Posso apagar o quadro para fazermos o 5? Como ninguém pediu para esperar, já vou apagar. Se quiser fazer um print na tela, pode fazer, mas isso aqui já está no iClass também, você pode entrar nessa plataforma e consultar se for necessário. Exercício 5 agora. Vejam só, no exercício 5, o que estava pedindo? Pedia assim, simplificando a expressão, obtemos. Então, é uma questão de alternativas. Você tinha que simplificar a expressão e depois marcar a alternativa correta. Vou copiar a expressão para vocês. Era uma fração em que no denominador tinha 6 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 10 elevado a menos 4, vezes 10 elevado à oitava. Opa, 10 é a oitava, né? Sobre 6 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado à quarta. Pediu que nós simplificássemos, certo? Na simplificação, nós vamos fazer o seguinte. Quando eu tenho itens iguais no numerador e no denominador, posso simplificar. Por quê? Fração é uma divisão. Então, é o numerador dividido pelo denominador. Quando eu divido números iguais, qual é o resultado? É 1. E 1 vezes qualquer valor vai dar um outro valor. Então, eu posso simplificar aqui o 6 com 6. Porque 6 dividido por 6 dá 1. E 1 vezes o que sobrou vai dar o que sobrou. Certo? Agora, depois que eu simplifiquei o 6, ficou apenas multiplicações no numerador e no denominador de potências de base 10. Numerador, conserva a base, que é o 10, e somos expoentes, que é menos 3, mais menos 4, mais 8. Sobre 10 elevado a menos 1, mais 4. Certo? Então, vamos lá. 10 elevado menos 3, mais vezes menos dá menos 4 e mais o 8. Sobre 10 elevado menos 1 com mais 4 dá mais 3. Vamos resolver aqui em cima, olha. Menos 3 com mais
Menos 3 com menos 4, menos 7. Menos 7 mais 8 dá 1. Então, vai ficar 10 elevado a 1 sobre 10 elevado ao cubo. Fração é o mesmo que divisão. Então, aqui eu tenho divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 10 elevado a 1 menos 3. Então, teremos 1 menos 3 dá menos 2. Como é uma questão de alternativas, eu chego numa potência de base 10, que vai ser a alternativa C. O resultado, então, desse exercício é a letra C, que corresponde ao resultado 10 elevado a menos 2.